Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Muito bom dia a você que nos escuta pela Serra Verde FM 87,9. Está começando mais um programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Eu sou Giovanni e estamos aqui com o pastor Renato. Bom dia, pastor. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos ouvem. Para nós realmente é um grande prazer poder chegar até você através desse programa de rádio e dizer que o nosso desejo é que de fato a Bíblia seja uma bênção em sua vida. Muito bem. E lembrando aos ouvintes que o pastor Renato ele é formado pela Faculdade e Seminário Batista do Cariri, tá bom? Passou lá 4 anos se preparando e no programa passado nós abordamos o tema sobre ansiedade, por que as pessoas hoje convivem tanto com ansiedade ou sofrem tanto de ansiedade. Num determinado trecho do programa, o pastor Renato falou que se nós não conhecemos algo, como podemos confiar? E a partir daí surgiu uma pergunta de um amigo nosso, e também pastor Pedro, lá de Sobral. Ele nos fez a seguinte pergunta: como posso confiar num Deus que eu não conheço? Então, eu lanço a pergunta para você, pastor Renato, e também para os nossos queridos ouvintes. Ok, Giovanni. Então, essa pergunta realmente decorreu de uma das falas que eu tive no último programa, em que mostrei que a ansiedade é fruto também da desconfiança no Senhor. Ou seja, é fruto da nossa falta de fé, da nossa pouca confiança em Deus. E foi então nesse momento que eu mostrei um pouco da relação entre conhecimento e confiança. Por isso, como realmente podemos confiar em Deus se não o conhecemos? É interessante, primeiramente, analisar o quanto conhecimento e confiança estão relacionados. Então, nós não confiamos em algo que não conhecemos. E isso é comum até mesmo em nossos relacionamentos. Por exemplo, se alguém pedir um dinheiro emprestado a você, alguém que você não conhece, provavelmente você não emprestará. E a razão disso é que você não confia na pessoa que não conhece. Então, conhecimento e confiança é algo que está totalmente relacionado. É verdade, nós podemos ver isso até na contratação de uma pessoa. As pessoas perguntam antecedentes históricos, né? Até uma pessoa doméstica vai ficar na sua casa, você quer saber um antecedente histórico sobre ela, né? O mínimo possível. Sim, Giovanni, é isso mesmo. Essa relação entre conhecimento e confiança é bastante comum, até mesmo em nosso meio, em nossos relacionamentos. Agora, você que nos ouve talvez esteja se perguntando, se questionando sobre essa questão de conhecimento de Deus. Talvez você diga, mas eu conheço a Deus, todo mundo conhece a Deus. Isso é muito comum ouvir as pessoas falar. Mas será que de fato todos nós conhecemos a Deus? E se alguém lhe perguntasse quem é Deus ou como ele é, o que você responderia? Acredito que ante essa pergunta, a maioria das pessoas responderiam algo do tipo: Deus é Deus, Deus é tudo, Deus é Deus. E esse tipo de resposta acaba revelando que, de fato, nem todos conhecem verdadeiramente a Deus. E pastor, como é que a gente pode fazer para ter mais conhecimento sobre esse Deus? Pronto. Embora eu acredito que nem todos conheçam verdadeiramente a Deus, e aí por isso acabam não confiando no Senhor, Deus de fato ele pode ser conhecido. E como ele pode ser conhecido? Eu queria mostrar para você, baseado nas Escrituras, 2 formas ou 2 meios pelo qual Deus se revela, 2 meios pelos quais nós podemos conhecer a Deus. O primeiro deles é a criação. Deus, ele se revela ou ele se faz conhecido por meio da criação.
No Salmo 19:1, nos é dito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Além disso, em Romanos capítulo 1, versículo 20, a Bíblia ensina que os atributos de Deus, o seu poder, a sua divindade, podem claramente ser conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, quando olhamos para a criação ao nosso redor, nós podemos ver Deus, ver o quanto Ele é grande, ver o quanto Ele é perfeito, ver o quanto Ele é poderoso, porque de fato a criação revela, proclama o próprio Criador. Esse então seria o primeiro meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus. Um segundo meio seria a própria Escritura, ou a Bíblia, a Palavra de Deus. Esse de fato é outro meio pelo qual podemos conhecer. Então, apesar de a Bíblia ter sido escrita por homens, ela de fato foi inspirada por Deus. E quando falamos de inspiração, estamos nos referindo que Deus, ele soprou a Bíblia, ele soprou a sua palavra, as escrituras nos ouvidos dos homens que a escreveram, de modo que tudo que foi registrado na Bíblia saiu exatamente da maneira como Deus quis. Então, a Bíblia, a Escritura, ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, o que está registrado nela revela mais detalhadamente quem Deus é, como Ele é, até mesmo de modo mais claro do que a criação. É por meio da Bíblia que nós podemos conhecer mais a Deus e assim quem de fato Ele é. Pastor Renato, é aquelas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não leem a Bíblia, não têm contato com a Bíblia. Isso é uma incoerência? De certa forma, sim, Giovanni, porque quando nós afirmamos algo sobre Deus, sem estar baseado na Bíblia, sem estar baseado nas Escrituras, as nossas afirmações elas não passam de opiniões. Então, um vai dizer que Deus é assim, outro vai dizer que Deus é de outro jeito. Então, quando nós falamos sobre Deus sem ser baseado nas Escrituras, nossas afirmações não passam de opiniões. Porque muitos dizem até assim, você não pode dizer isso de mim, que isso é preconceito, você não pode afirmar que eu não conheço a Deus, que eu não conheço determinada pessoa. O que você diz sobre isso? Pronto, então, como a Bíblia ela é a revelação de Deus, é por meio da Bíblia que de fato nós podemos conhecer a Deus, então não é questão de preconceito afirmarmos que sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a Escritura, você não conhece a Deus. Porque, de fato, Deus se revela por meio da palavra e é por meio dela que podemos conhecê-lo adequadamente. Agora, quando nós, de fato, conhecemos a Deus por meio das Escrituras, nós percebemos que Deus ele tem algumas características, ele tem alguns atributos ou qualidades. E é a partir dessas qualidades que a Bíblia revela sobre Deus que nós então podemos confiar nele. Eu estou falando aqui muito sobre conhecimento, mas é nesse ponto que eu quero entrar sobre a questão da confiança. Então, a partir do momento em que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos mais quem Ele é, seus atributos, seu caráter, seu poder. É a partir disso que de fato nós podemos confiar em Deus. Para isso eu queria compartilhar com você, caro ouvinte, apenas 4 atributos ou 4 características de Deus apresentadas na Bíblia. Então, a primeira característica é a bondade. Segundo a Bíblia, Deus ele é bom. A Bíblia ensina que Deus ele deseja o nosso bem. Isso inclusive é visto na própria criação. Então, Deus ele criou as comidas com gosto. E com isso ele nos deu o privilégio e o prazer de sentirmos prazer ao comer. Deus poderia muito bem ter criado as comidas sem gosto algum ou ter nos criado sem paladar, de modo que o comer seria apenas uma obrigação, apenas uma necessidade e não uma atividade prazerosa. Mas não, Deus ele nos concede prazer, ele nos concede o privilégio, a graça de sentirmos prazer até mesmo ao comer. Isso revela a bondade de Deus, revela o quanto Ele é bom. Apesar de o mundo
no mundo existir maldades, nós sabemos que de fato Deus, ele é bom. Outra característica é a sabedoria. A Bíblia também diz que além de ser bom, Deus é sábio. Ele não apenas sabe das coisas, mas ele sabe de todas as coisas, sejam elas passadas, presentes ou futuras. Isso significa que Deus sabe o que é bom, o que é melhor para mim e para você. Aí a gente vê muitas pessoas dizendo, não sei porque tudo isso acontece na minha vida, isso seria falta de confiança em Deus, então? Sim, então, quando nós perdemos de vista esses dois atributos de Deus, a bondade e a sabedoria, nós então começamos a questionar Deus nos momentos das dificuldades. Começamos a questionar a sua bondade, achando que ele não é bom. Começamos a questionar a sua sabedoria, achando que ele não sabe de nada. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós de fato entendemos que Deus ele é bom e ele é sábio em toda e qualquer circunstância. Não depende daquilo que eu passo. Então, uma terceira característica seria o poder. Deus ele é poderoso. Então, isso significa que não há nada difícil ou impossível para Deus. Por ser poderoso ou todo-poderoso, Deus é capaz de realizar tudo aquilo que desejar. Então, se Deus não fosse poderoso, ele poderia querer o nosso bem e ele ia até saber como nos fazer o bem. Mas se não fosse poderoso, ele não poderia fazer. Mas não é assim. Se Deus é bom, Deus é sábio e quer o nosso bem, ele tem poder para realizar isso em nossas vidas. E por último, uma última característica é a soberania. Além de ser bom, sábio, poderoso, Deus também é soberano. Isso significa que ele está sobre o controle de todas as coisas, nada foge do seu controle. Tudo o que acontece, de fato, é abaixo da permissão de Deus. Portanto, quando nós, de fato, conhecemos a Deus, conhecemos seus atributos, suas características, qualidades, de acordo com a palavra, nós podemos, de fato, confiar no Senhor. E essa confiança nos livra da ansiedade, nos faz sermos gratos, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Nós, de fato, podemos descansar, sabedores de que o Senhor, ele é bom, é poderoso, é soberano e, de fato, é sábio. Então, muito obrigado, pastor Renato, pela sua excelente explicação. Estamos chegando ao fim de mais um programa e você que tem uma dúvida e quiser nos enviar, nos mande aqui para o WhatsApp da Serra Verde FM, que é o 9301-0225, 9301-0225, tá bom? Vamos deixar aqui os nossos alôs para o Chico, do carro de horário do Boqueirão dos Bitonhos, para a Gerlane, para o Renato, da distribuidora de água Mina Leve, para a Lígia, para o pastor Pedro e família lá de Sobral, para a comunidade Boqueirão dos Bitonhos, também aqui de Viçosa, para a Aninha, o Eliésio do Mercadinho, o Marcos e a Alana do Doce Festas, para o seu Edni da Marcenaria, para a Nova da Casa de Ração e para o Renatão da Abacatada. Muito obrigado pela sua audiência e fique agora com esta bela canção. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus.